Gente, hoje o nosso assunto é muito profundo. Eu sou consteladora há 8 anos, na verdade eu sou terapeuta há 10, mas que eu efetivamente entrei no mundo das terapias vai fazer 10 anos, né? Só que eu quero dizer de antemão a todos vocês, inclusive quero saber qual é a religião de vocês, ou se vocês não têm religião, se vocês são espiritualistas também. É muito importante eu saber. Porque eu quero dizer para vocês que eu não venho para diminuir ninguém. Eu não venho para vocês acharem que eu vou derrubar algo que vocês têm dentro do coração de vocês. E eu quero dizer que eu respeito profundamente todas as religiões. Todas as religiões. Só você sabe a dor e a delícia de ser quem você realmente é, não é verdade? Só você sabe o quanto você busca por respostas, o quanto você tem perguntas, o quanto você também tem necessidade de liberar suas próprias dores, dores que foram ocasionadas lá no passado e que até hoje, quando você lembra, de repente, lá atrás, começa a doer, sabe? Você fala, ai, nossa, não consegui liberar isso ainda. Então a gente começa a entender que dentro de tudo que aconteceu durante toda a nossa vida, desde os nossos pais, desde os nossos avós, desde os nossos bisavós, vieram histórias junto com eles. E dentro dessas histórias vieram muitos conflitos também. A gente sabe muito bem o quanto que tantos conflitos impactaram na nossa vida, impactaram na vida dos nossos pais. Tem pessoas que são descendentes, não é mesmo, de imigrantes, tem pessoas que são descendentes de escravos, descendentes de índio, descendentes de, várias etnias aí. E a gente começa a perceber que todos nós nos movimentamos por algo maior, trazendo uma grande busca dentro dos nossos corações. E eu percebo que assim como você se conectou aqui junto comigo, junto com a nossa família maravilhosa, é porque você também está em busca de algo. Se você sentiu curiosidade de compreender, será que a constelação é pecado? Será que ela vai ferir meus valores? O que ela tem, para mostrar para nós de verdade? Será que eu estarei desrespeitando a minha igreja? Então eu quero deixar extremamente claro aqui, pessoal, o quanto que é importante a gente compreender que as constelações, elas vieram literalmente assim para continuar. Porque geralmente nós temos um certo hábito, a gente tem um negócio que faz parte do nosso instinto sobre buscar pessoas que a gente possa se espelhar, não é verdade? Só que talvez dentro desses espelhamentos que nós buscamos como uma referência, talvez a gente acaba se esquecendo que também as pessoas são falhas, não é verdade? As pessoas também estão em constante evolução. Talvez a gente se perca nesse caminho de contribuir com o outro, ou de repente a gente conseguir compreender o quanto que as nossas dores também são projetadas no outro. Que eu quero compartilhar com vocês é que quando nós percebemos o quanto nós temos um costume de às vezes agir por impulso. Só que todas as vezes que nós agimos por impulso, a gente percebe que talvez não era aquele o caminho, porque talvez a gente sente arrependimento, talvez a gente possa sentir pesos. Quantas vezes nós não nos arrependemos de ter falado palavras tão grossas para uma pessoa, não é verdade? Então, o que eu quero dizer para vocês é que as constelações, elas não são do Bert Hellinger. O que ela é de fato? O Bert Hellinger, ele teve contato com as constelações. E graças a ele,
ele trouxe através do que ele conseguiu perceber que são as ordens do amor ou as leis sistêmicas dentro desse campo sistêmico. Nessa simplicidade, gente, ele não sabia da existência disso. Ele recebeu isso quando ele foi para um encontro onde ele percebeu que ele foi tomado por algo, quando ele teve que representar uma pessoa dentro de um campo, dentro de um momento em que eles estavam praticando terapia familiar. E particularmente, na hora que aconteceu isso, ele queria compreender pelo que ele foi tomado de verdade. Ele falou, porque até então ele falou, nossa, quantas coisas, né? O que será que tem além disso? E foi justamente dentro e baseado dos estudos que ele teve que ele conseguiu trazer à luz pra gente essas ordens do amor ou as leis sistêmicas. E dentro dessas leis sistêmicas, elas são muito simples. Desde que nós realmente tenhamos essa vontade genuína no nosso coração de nos libertar de dores, da gente conseguir ajudar as outras pessoas que também estão sofrendo. E quer algo maior do que isso, do que se não for através de algo maior? Talvez aquela paz que você tanto busca esteja literalmente nesse algo maior. E a gente consegue perceber que através do amor a gente realmente consegue ajudar o próximo. Claro que a gente precisa prestar atenção nas nossas intenções, não é mesmo? Mas ao mesmo tempo nós precisamos entender o que realmente nos dói quando a gente olha o outro. E nas ordens sistêmicas, né, nas leis sistêmicas, a gente consegue perceber os motivos que nos faz sair do nosso lugar. Talvez a gente rompa a hierarquia, talvez o pertencimento e talvez o equilíbrio. Mas eu vou te explicar sobre como funciona cada um. Na hierarquia é justamente aquele momento em que de repente a gente passa por alguma situação, talvez com os nossos pais, geralmente costuma ser nesse momento. E quando a gente passa por isso com os pais, a gente olha e fala assim, se eu fosse meu pai, se eu fosse minha mãe, eu faria melhor. Só que a gente esquece daquele vínculo essencial nosso. De talvez a gente conseguisse recordar de que quando nós éramos pequenos, eles fizeram o que era possível. Talvez nós temos essa necessidade de trabalhar essa construção interna nossa, justamente para que a gente possa melhorar dentro de nós aquilo que de repente faltou dentro dos nossos pais. Mas sem olhar com julgamento. Porque quando a gente olha e reconhece, mas com humildade mesmo, o quanto que os nossos pais também tiveram os fracassos deles, as frustrações, talvez a gente consiga enxergá-los como simples seres humanos. Talvez você, talvez eu também, a gente não se dê assim o direito de sermos humanos. Talvez de errar. Talvez buscando sempre acertar, a gente acabe errando. E não existe um certo ou errado quando a gente consegue perceber lá no fundo do nosso coração, sabe? Então, quando a gente entende que nós conseguimos olhar para essa hierarquia, o que vem a ser essa hierarquia para você compreender melhor? A hierarquia é uma estrutura familiar. Nada além disso. E dentro dessa estrutura familiar, é como se a gente fizesse o desenho da nossa árvore genealógica. Sabe quando a gente vai fazendo assim, coloca assim, pai, mãe, você, põe os avós, que são os pais, os avós paternos, os avós maternos. Então a gente consegue ampliar o nosso olhar. E perceber, será que faltou alguém na minha família que era grande e que alguém teve que assumir essa responsabilidade dependendo das circunstâncias ou pelo qual aconteceu? Então, por exemplo, talvez morreu um avô e talvez um filho teve que assumir esse lugar.
Talvez o seu avô morreu, o seu pai teve que assumir aquele lugar para conseguir dar continuidade nas necessidades e nas reparações das funções da sua família. Talvez não era o que ele queria, mas naquele momento era o que era necessário ser feito. E talvez por ele estar tão disponível naquele lugar, ele não conseguiu olhar para quem precisava olhar. Talvez os filhos, talvez a família atual. Então nisso ele acabou tendo que romper a hierarquia. Porém foi por uma necessidade de algo maior. Então a gente consegue, dentro das constelações, perceber o mais profundo do nosso amor. A gente consegue observar e ampliar o nosso olhar de uma forma muito mais clara, de uma forma muito mais leve. Assim como também existe o pertencimento. Talvez alguém não foi visto, talvez alguém foi excluído, talvez alguém teve que esconder as suas dores. E essas dores se transformaram em segredos. E todas as vezes que as dores se tornam em segredos, essa pessoa automaticamente ela se exclui porque ela se envergonha. Já aconteceu alguma vez com você? Comigo já aconteceu. De acontecer alguma situação, de eu ter algum comportamento e depois eu me envergonhar disso. E eu não contar isso pra ninguém. E carregar esse peso dessa culpa, da vergonha. Talvez até mesmo por algo que nem eu estava errada. Talvez você tenha passado por isso também. Então, quando a gente consegue entender que todos aqueles segredos, aquelas emoções, tudo aquilo que foi guardado, que não falaram, isso traz uma grande força para todos nós. Traz uma grande força para que nós, não é para que a gente fuja, mas para que a gente faça aquilo que é necessário ser feito. O que é fazer o que é necessário ser feito? Talvez tomar atitudes que não tomaram lá no passado. Porque nós também estamos aqui para reajustar, para refinar o nosso campo sistêmico familiar. E dentro do próprio pertencimento está extremamente intrínseco nisso. Sobre a exclusão das pessoas, sobre as pessoas não falarem sobre as suas necessidades. De talvez ter que esconder aquilo que elas realmente ou verdadeiramente queriam passar adiante. Talvez aconteceram abortos, talvez mulheres tiveram que abortar, talvez mulheres passaram por situações muito difíceis, homens também. E isso veio se perpetuando ao longo dos anos. E quando se perpetua, chega num ponto que vem até nós. Sabe aquelas conversas mais ou menos assim? As pessoas... Deixa eu utilizar um exemplo que é mais simples para você compreender. Vamos supor que uma pessoa lá do seu passado foi roubada, tá? Vamos falar sobre dinheiro. Vamos supor que a pessoa lá do seu passado foi roubada. Hoje você não tem noção porque você não tem dinheiro. Essa pessoa que foi roubada, ela se sente assim, injustiçada, ela se sente revoltada. Isso causa um impacto não somente nessa pessoa, mas em todos que estão ao redor e a ver sofrer. Com isso, as pessoas, para se sentir pertencente a esse grupo, elas querem cuidar para que aquilo não precise... Como que eu vou dizer essa palavra? Para que todos não precisem passar pela mesma situação que esse que foi roubado passou, tá? É um exemplo. Então, vamos supor que justamente nesse ponto, essa pessoa que foi roubada, ela sentiu vergonha, sentiu injustiçada, ela queria ir pra cima daquele que roubou, mas ela não fez. E ela ficou remoendo isso dentro de si mesma. Só que ela não contou pra ninguém. Mas às vezes, aqueles que estavam ao redor falava que iria fazer algo com alguém, por exemplo, vou fazer um negócio com alguém. E essa pessoa que foi roubada falava assim: cuidado, não confie nas pessoas. Elas são perigosas.
Então aquela pessoa que recebe essa mensagem, que estava ao redor, fala, realmente aconteceu isso com ele. Para eu não me dar mal, eu também não vou confiar. Então isso vem passando de geração em geração, essa ideia, com dores. Até chegar em você, que chega num ponto e fala, gente, caramba, por que não tenho dinheiro? Por que eu não consigo conquistar o meu dinheiro? Talvez você esteja respeitando ou querendo trazer à tona aquela história. Porque alguém sentiu uma dor, alguém se sentiu ferido. E como essa história foi passando de geração em geração, através também de uma crença, que é um bloqueio que nós temos na nossa vida. Ou talvez é porque você escutou alguém dizer algo no sentido, cuidado, não confie nas pessoas. Toma cuidado. O dinheiro faz sofrer, um exemplo. Porque existem circunstâncias que vieram de geração em geração. Então hoje você tem essa possibilidade. De repente você passou por uma situação e falou, gente, eu acabei sendo roubado. Então quando vamos observar, de quem era essa necessidade de reparação? Daquela pessoa que foi roubada lá atrás. É de uma forma bem simples. Só que isso se perpetua porque nós também temos o mesmo sangue deles. Graças ao sangue deles, graças a todas essas misturas, né, que vieram acontecendo ao longo do caminho, chegou até nós. E esse sangue está correndo nas nossas veias. Nós compomos todas essas células. Todas as histórias deles compõem também as nossas células. Isso daqui é só uma coisinha básica, porém é para tudo. Não é somente para o dinheiro, é também para os relacionamentos. E a constelação em si, ela é baseada dentro dos relacionamentos. É para restabelecer isso. De dar um lugar para aqueles que não puderam falar. Sabe por quê, pessoal? Porque eu sinto no fundo do meu coração, é muito fácil a gente gostar daquelas pessoas que gostam da gente. É muito fácil a gente conseguir entregar amor e carinho para aquelas pessoas que também nos dão amor e carinho. É muito fácil. Mas não é fácil a gente dar amor e carinho para uma pessoa que foi tão agressiva. Não é fácil. Não é fácil a gente trazer ou para o nosso coração ou a gente amar aquelas pessoas que foram tão agressivas com a gente. Não é fácil. Porém, a constelação, ela nos dá essa possibilidade de reparar e restaurar aquele vínculo do amor, sabe? Que em algum ponto a gente não quis liberar. Talvez você conheça essa palavra como perdão. Para você talvez fique mais fácil. Como você consegue perdoar alguém que te fez tão mal? Será que hoje não seria isso que está travando na sua vida? Será que não é aquele perdão que você conhece nessa palavra que precisa ser liberado? Esse vínculo, essa restauração nas suas relações. Porque com tudo a gente se relaciona. A gente se relaciona com as pessoas, a gente se relaciona com o dinheiro, a gente se relaciona com o que mais, pessoal? Nas empresas. Tudo é relacionamento. Só que a gente precisa sempre deixar o nosso coração aberto para a gente conseguir entender o que eu preciso liberar dentro de mim. Talvez é o seu perdão, a reconciliação. Na minha percepção, eu não chamo de perdão. Talvez na sua seja, mas na minha é um pouquinho diferente. Mas eu acredito que eles têm o mesmo sentido. Que é onde eu utilizo a palavra eu sinto muito. Porque ela também ajuda nessa liberação. E quando a gente consegue fazer isso, nós damos o lugar para todos que pertencem à nossa família.
Porque as constelações em si, nos faz olhar, não é para uma pessoa em específico, porém a gente olha uma necessidade de reparação de campos sistêmicos familiares. Assim como você tem o seu campo sistêmico familiar, eu tenho o meu. Assim como você é abarrotado de histórias incríveis ou talvez histórias muito tristes, eu também sou. E é justamente nesse ponto que a gente consegue se conectar. Talvez algo que eu consegui curar dentro da minha alma, dentro do meu coração, possa contribuir com você, para você conseguir encontrar o seu caminho. E talvez aquilo que você conseguiu curar dentro do seu coração é o que eu preciso para curar dentro do meu, e você pode me ajudar nisso. Então a gente consegue ir um pouco mais a fundo, a gente consegue aprofundar um pouquinho mais, porque quando a gente consegue trazer para nossa compreensão que tudo dependerá apenas de cada um de nós, para que a gente possa realmente restaurar uma paz, que é o que eu percebo que todos nós solicitamos, independente de qual seja a nossa religião, todos nós queremos e buscamos essa paz. É uma paz de espírito, é uma paz de alma, é paz na hora de dormir. É a gente conseguir colocar a cabeça no travesseiro e dormir, ter uma boa noite de descanso. É a gente conseguir ficar tranquilos, para a gente conseguir pagar uma conta. A gente busca essa paz. A gente busca isso. Porque nós estamos vivos. Nós estamos na vida e nós somos seres totalmente imperfeitos. Tá fazendo sentido, família? Então seguimos adiante. Além do pertencimento, quando a gente consegue liberar essa dor dentro do nosso coração, quando a gente consegue literalmente com aquele amor genuíno, sabe? Eu falo um amor genuíno, mas é do fundo do coração, sabe? Quando a gente tá cansado, sabe quando a gente tá cansado de ficar lutando contra uma coisa que parece que o negócio não tá indo mais? E a gente consegue liberar isso de dentro de nós. A gente fala, eu desisto, quer saber, eu me rendo. Eu sinto muito pelo que aconteceu. Nesse momento, a gente consegue encontrar esse vínculo mais profundo, a gente consegue liberar o nosso perdão. A gente consegue liberar aquelas mágoas. A gente consegue reescrever a nossa história a partir de agora. A partir de agora a gente consegue. Então olha como é profundo. E quando não conseguimos identificar quem estamos excluindo no nosso sistema, o que fazemos? Quando a gente não consegue identificar racionalmente, nós conseguimos identificar com o nosso coração. Porque você sabe, assim como Bert Hellinger disse um dia, a fonte não precisa perguntar pelo caminho. A fonte não precisa perguntar pelo caminho. A resposta está dentro de você. E quando você realmente está com o seu coração aberto e fala assim, eu sinto no meu coração que há alguém excluído, e você abre o teu coração justamente para dar um lugar para essa pessoa na sua árvore genealógica, mesmo que você não saiba, tudo começa a mudar. Isso é o olhar sem julgamento. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, porque eu tenho dúvidas sobre o perdão e eu sentir muito. A gente precisa perceber quais são as nossas reais intenções em todas as palavras que nós colocamos. Porque as palavras, se você parar para analisar e perceber, as palavras precisam ter um sentido. E o que seria ter um sentido na palavra? É aquilo que nós sentimos. Então eu só consigo falar e colocar para fora alguma palavra que tenha algum sentimento meu. Se eu me sinto uma pessoa talvez vazia, eu não vou conseguir expressar aquilo em palavras. Talvez ao conseguir responder em palavras, eu não consiga colocar de uma forma extremamente clara para que você compreenda e acolha dentro do seu coração.
Então, quando eu falo, talvez assim, a palavra perdão, a gente precisa perceber lá, mas assim, com humildade, sabe, pessoal? Pelo amor de Deus, eu não tô aqui, sabe, pra falar de nenhuma religião, por favor, não é nada disso. Eu tô aqui literalmente assim pra somar na vida de vocês. Então, por exemplo, quando a gente fala a palavra perdão, o que você realmente sente no seu coração? Mas você tem que ser sincero com você, não é comigo. Você tem que ser sincero com você. É a sua verdade que vai te libertar. Quando você fala a palavra perdão, eu vou perdoar aquela pessoa. Você está falando realmente com uma vontade genuína de olhar para o outro e reconhecer que realmente o outro também pode errar quanto você, ou você está falando da boca para fora porque você quer se sentir melhor do que o outro. É nesse sentido da palavra, é nessa intenção. Você conseguiu sentir, você conseguiu perceber essa palavra dentro do seu coração? De verdade, gente, de verdade. Eu quero que vocês sejam sinceros, porque nós não estamos conectados aqui por causa de religião, nós estamos conectados a algo maior. E eu quero muito compartilhar com vocês um pouquinho do que eu sei. Exato, Marcos. Isso ele vem com verdade. E é uma verdade que é somente sua, que faz bem para a sua alma, para o seu espírito. E isso tudo eu só consegui entender quando eu descobri as constelações. Mas isso não quer dizer que todas as outras religiões que eu passei não contribuíram para mim, muito pelo contrário. Graças a todas as outras, hoje eu estou aqui com uma bagagem e eu consigo entender pelo menos um pouquinho de cada uma. Porque eu compreendi que todas levam para algo maior. Então, quando a gente fala sobre a palavra perdão, qual é o sentido da sua palavra? Qual é a sua real intenção? Porque se for para você sentir de verdade, gente, pelo amor de Deus, eu não quero... Nossa, eu não tô querendo desrespeitar ninguém não, tá? Mas eu quero que vocês tragam pro conhecimento de vocês, porque o conhecimento liberta. Mas olha só, se você quer perdoar uma pessoa, mas você só quer perdoar porque você acredita que você é melhor do que ela, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Porque isso vai te tornar diferente do outro. Se somos todos um, se somos todos iguais, nós precisamos olhar um para o outro como possíveis pessoas que também erram e que também falham. E é justamente por isso que eu falei, que eu trago a palavra do eu sinto muito, porque quando eu falo eu sinto muito, eu consigo perceber dentro de mim, no sentido que a minha palavra diz, eu sinto muito. É como se eu conseguisse ver o outro de igual para igual. Conseguiram perceber, família? Vocês conseguiram sentir isso? Eu não sei se eu estou conseguindo expressar em palavras, porque talvez não existam nem palavras que eu consiga mostrar e demonstrar para vocês de uma forma mais clara, mais leve. Mas quando a gente consegue dizer para alguém, eu sinto muito, ou eu te perdoo, mas que seja realmente olhando de igual para esse próximo que te fez mal, aí sim nós temos uma nova chance de restaurar a paz dentro de nós. Porque quando nós temos paz dentro de nós, a gente consegue compartilhar com o outro daquilo que a gente está cheio. Tudo é sobre nós. Sem julgamentos. É você sentir no coração. Porque aí eu volto de novo.
Porque é fácil a gente amar as pessoas que nos amam. É muito fácil, gente. Mas não é fácil a gente amar aquelas pessoas que nos odeiam. E se a gente consegue compreender que esse movimento começa a partir de nós, tudo começa a mudar. Nós conseguimos sim restabelecer a paz que tantas pessoas buscam. Porque aí sim eu percebo que nesse ponto nós estamos todos conectados a algo maior. Então, quando a gente aprende a reconhecer que os nossos pais, eles erraram. Eu posso fazer diferente. Porque talvez naquele momento, será que eles receberam aquilo que eu também exijo deles? Será que eu consigo enxergar meus pais como simples humanos? Ou eu exijo que eles sejam diferentes? Será que eu realmente sinto muito pelo que aconteceu lá no passado? Ou será que eu ainda escolhi carregar essas mágoas dentro do meu coração? Amar ao próximo como a ti mesmo. Exato. Eu sinto muito nos coloca do lado um do outro. Quando a gente busca realmente melhorar, quando a gente busca realmente a abundância na nossa vida, a gente começa a entender somente quando a gente acessa a nossa própria humildade. Que sim, todos nós somos iguais e que sim, todos nós estamos sujeitos a erros. A nossa única questão é que a gente busca tanto essa paz dentro do nosso coração que a gente quer espelhar nas outras pessoas. Porém, a gente precisa compreender o que realmente estão nas intenções de cada um. Eu falo muito para os alunos MOS, que são os meus alunos do método de orientação sistêmica. Perceba as intenções. Ouça o que as pessoas não dizem. A gente só consegue alcançar essa paz quando a gente consegue se deleitar no amor. Quando a gente realmente está aberto e disposto a dar um lugar, tanto para os que acertaram quanto para os que erraram. Porque o nosso mundo só está um caos. Porque cada um ainda está preso dentro daquilo que é bom ou mal. Quando a gente percebe que há algo maior, que não tem esses julgamentos, que não nos, que não tem esses julgamentos de bom e mal, só nessa conexão a gente consegue perceber o outro. Exato, só o amor constrói. É claro que a gente precisa sempre estar amparados no amor. Em Deus, talvez. É porque é sobre as constelações que eu digo. Mas eu só consegui chegar, gente, nesse entendimento depois das constelações. Porque até então pra mim tava tudo tão oculto, pra mim tava tudo tão longe, tava tudo tão difícil. Tava difícil. Mas aqui foi um caminho que eu encontrei para conseguir acessar isso, esse algo maior que eu tanto buscava. Que era essa paz de espírito, sabe? Alegria. Exato. Então, olha que interessante. Quando a gente consegue perceber que é justamente através desse momento que a gente consegue acolher e dar um lugar no nosso coração para todos, até mesmo aqueles que nos feriram, a gente consegue realmente
dar um passo para algo maior. A gente consegue. Porque a gente sai daquilo que é certo e daquilo que é errado, daquilo que pode e daquilo que não pode. Porque todas as vezes que eu também acho que o outro tá errando demais, eu também me acho superior ao outro. E isso não é legal. Porque isso me coloca em um outro nível que não é meu. Isso me torna desigual. Então, o que eu percebo quando eu falo sobre pecado, eu percebo que pecado talvez seja não amar o outro. Agora, quando nós estamos realmente servindo a algo maior, nós amamos e acolhemos a tudo e todos, que é justamente isso que as constelações faz. As constelações, não é Bert Hellinger que faz, são as constelações. É cada um de vocês que se sentiram tocados pelas constelações. E através de você consegue ajudar outra pessoa para que ela também tenha esse mesmo acesso, para que ela consiga também encontrar essa paz que ela tanto buscava. Pecado é ver, não servir a vida ou servir outras pessoas, e claro, sem tirar a dignidade de que o outro pode também mudar. Eu sinto isso no meu coração, sabe, pessoal, sobre o que é a constelação. Então, eu falei agora sobre o pertencimento, e quando a gente consegue, literalmente, sabe, liberar esse perdão, eu sinto muito, genuíno, nós conseguimos dar um lugar para todos aqueles que foram excluídos. Porque, mais uma vez, é fácil a gente amar quem nos ama. Difícil é amar aquele que nos odeia. E hoje, ontem, na hora que saiu o vídeo, estava muito claro, né? As intenções. Então a gente começa a perceber que sim, movimentou até nós para que nós possamos fazer algo diferente. E eu conto muito com vocês, porque todos nós buscamos também essa paz no nosso coração, porque não é sobre religião, é sobre a vida, é sobre a restauração do amor, é sobre a reestruturação das famílias, é sobre trazer essa paz que as pessoas tanto buscam. Porque as pessoas já estão cansadas de sentir tanta dor. E a outra ordem é a ordem do equilíbrio, onde a gente consegue entregar para o outro aquilo que a gente recebeu. Para que a gente consiga nos equilibrar nos nossos relacionamentos. Relacionamento profissional, amoroso, financeiro. Exatamente. É sobre restaurar o amor nas famílias. É sobre trazer a paz no coração de todo mundo. Eu tô sentindo muito forte no meu coração, gente. Muito forte. Eu, de verdade, senti assim, falei, nossa, eu preciso falar o que realmente tá no meu coração. O que realmente eu sinto. A gente entrega pro outro, né? O suficiente. E quando a gente entrega para o outro além, talvez o outro se sinta descompensado, talvez o outro se sinta devedor. Talvez alguém faz tanto por nós e às vezes a gente fica tão envergonhado, fala, ai, como que eu posso compensar? Tô com tanta vergonha, eu vou fugir. Então sai daquela dinâmica saudável, que dinâmica é esse ato de nós nos relacionarmos. Então isso é uma dinâmica. Eu me relaciono com você, você se relaciona comigo. Mas aí se eu saio desse lugar porque você fez muito pra mim, porque eu senti incapacitada, com vergonha, sem graça, eu literalmente estou me sentindo endividada com você. E isso causa desequilíbrios na nossa relação. Ou talvez vice-versa.
Talvez eu fiz demais pra você e você se sente tão assim, fala, eu tô até com vergonha, eu vou embora. Vou fugir, vou dar uma sumida. Então isso é literalmente uma descompensação nos relacionamentos, porque talvez a gente faz pelo outro porque a gente realmente quer que o outro faça pela gente, da mesma forma que a gente fez. Mas nem sempre aquilo que a gente recebe é na mesma intensidade. E a gente passa a cobrar o outro. E isso pesa nas relações. As pessoas se cansam, porque elas sentem lá dentro do coração, sabe, que isso não é o suficiente. Conseguiram perceber como é profundo? Quando um relacionamento não vai bem, nenhum vai bem, exato. Então tudo vai impactar. Se eu tive um péssimo relacionamento dentro da minha casa com os meus pais, talvez isso, aquilo que eu recebi, que de repente me marcou, que ficou ruim, que me trouxe desassossego, que eu não sei nem qual que é o contrário da palavra, sabe? Mas que me trouxe aquele turbilhão de emoções e eu não consegui lidar com aquelas emoções, eu tô cheio de ferida e eu levo adiante, projeto nas outras pessoas, qualquer palavra deturpada que a pessoa me diz, eu trago aquela memória novamente e eu firo a outra pessoa. Porque eu ainda estou cheio e carregada de ódio. Pessoas feridas ferem. Escrevam isso, pessoal. Escrevam aqui. Pessoas feridas ferem pessoas. Talvez elas ferem verbalmente. Talvez elas ferem moralmente. Talvez elas ferem fisicamente. Eu sinto assim, sempre faço muito para os outros, porque você ainda está esperando que as pessoas façam por você e você só faz por barganha. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Quando a gente consegue realmente ajudar o outro genuinamente, falar assim, deixa, talvez não vem dessa pessoa, vem de outra. Quantas e quantas vezes não aconteceu isso? Exato. Então a gente precisa entender qual é essa real intenção que está dentro do nosso coração. O que eu estou projetando no outro? O que me dói quando eu ouço o outro dizer algo sobre aquilo que eu realmente acredito? O quanto que eu realmente estou me assegurado de mim, dentro do meu próprio coração, dentro dessa luz, dessa chama do meu espírito, que talvez seja Deus que você conhece? Porque eu digo assim que eu não sei se eu consigo sentir como você conhece. Eu admiro os evangélicos porque eles têm uma conexão, eles falam assim, olha, nós temos o Espírito Santo. Eu acho tão bonito, porque eu falo, nossa, que coisa mais linda que isso. Como que consegue conectar a esse algo maior? Então é nesse ponto, cada um conhece de um jeito. Talvez eu conheça de uma forma diferente. Exato. Então a gente precisa sempre compreender quais são as nossas reais intenções. O que de fato eu estou esperando do outro. Mas será que o que eu espero do outro, eu também sou capaz de abrir mão daquilo que me feriu, que está me prendendo até hoje, para eu poder me reequilibrar com essa pessoa ou restaurar essa paz que me faltou lá atrás? Porque ninguém sente raiva se não tiver amor. E a gente vai projetar isso em outras pessoas se a gente não conseguir resgatar esse vínculo de amor dentro do nosso coração. Iniciando por aqueles que nos deram a vida. Então, nesse momento, eu começo a perceber o seguinte, que as constelações é isso, a gente sente
ela é um campo fenomenológico. Ela não trabalha com espírito. O campo fenomenológico, ele é igual, sabe como que é? Ele é igual como se fossem dois ímãs. Sabe quando você vai brincar com um ímã? E aí tem um lado que se une, tem um lado que se repele? É basicamente isso. Ele se transforma num campo de energia, porque você vai parar e pensar, como que duas energias vão se conectar? Que é esse negócio que junta os dois lados? Você já brincou com imã? Quem já brincou com imã, conta aqui pra mim. Então a gente brinca com imã, a gente percebe que existe sim um campo de informação, porque como vai saber que aqui é positivo, aqui é negativo, lados iguais se repelem, lados diferentes se unem? A gente aprende com os próprios ímãs. Ele se transforma num campo de informações. E a gente sente esse campo. Todos nós já estamos nesse campo. Todos nós já estamos nesse campo. E quando nós estamos nesse campo, nós sentimos a necessidade de reparar aquele lugar de alguém que faltou na nossa casa, na nossa família. A gente se põe no lugar daquela pessoa e isso desencadeia um monte de conflitos na nossa vida, um monte de travas. Exatamente, você simplesmente sente a energia do campo expandindo. Então não tem nada a ver com espiritismo, porque às vezes as pessoas falam, será que isso é espiritismo? Gente, não é espiritismo. Existem pessoas espíritas que aprenderam a constelação, mas elas são espíritas. Assim como também existem os católicos que aprenderam a constelação e são católicos. Assim como os evangélicos também aprenderam constelação e são evangélicos. Assim como... Que mais, pessoal? Os umbandistas aprenderam a constelação, mas eles continuam umbandistas. Assim como um budista aprendeu também. Assim, nossa, são inúmeras religiões que eu não vou saber pontuar todas. Mas são inúmeras, milhares. E que é muito lindo, gente. Porque a gente está conectado a algo maior. Sim. Então a gente consegue compreender que as constelações, ela é uma ferramenta. Ela não é a pessoa. Ela é simplesmente uma ferramenta que vem como um auxílio, literalmente, para ajudar a restabelecer a paz na vida da outra pessoa. Mas para isso a gente precisa estar literalmente apegado no amor genuíno, uns pelos outros. E cada um tem a sua forma de percepção do amor.